Meio-dia, 24 minutos. Eu peço a sua atenção agora para esse assunto, que é um assunto importante, um alerta que a gente debate aqui no SBT Rio Grande. O nosso estado, Rio Grande do Sul, não atingiu, gente, a meta de vacinação em nenhuma das 8 principais imunizações para crianças de até 1 ano. Isso no ano passado, em 2018. Esse dado é do Ministério da Saúde. Com exceção das doses contra hepatite A e o rotavírus, os índices ficaram abaixo da média nacional em todos os casos. E para debater esse assunto, a gente conversa agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Juarez Cunha. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo aqui ao SBT Rio Grande. O que está acontecendo com o comportamento das famílias do nosso estado? Por que o estado, Rio Grande, não consegue atingir a meta? Algumas metas são de 90%, outras vacinas de 95%. O que está acontecendo que o número não alcança em 8 casos, em 8 tipos diferentes de vacinas, doutor? Bem, isso não está acontecendo só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e mesmo no mundo tem sido observado que as coberturas vacinais têm caído nos últimos anos, né? E um dos principais motivos que se imagina que justifique isso seja uma falta de segurança que os pais têm em relação a doenças que eles não tiveram, porque foram vacinados e eles não conhecem. Seria uma falsa sensação de segurança, não aconteceu comigo, não vai acontecer com meu filho. Isso, porque a grande maioria dos pais jovens não viram poliomielite, não viram sarampo, e mesmo os profissionais da saúde, também essas gerações mais jovens, também não viram essas doenças. São doenças que foram praticamente eliminadas com a utilização de vacinas que são consideradas a principal estratégia em termos de saúde pública em todo o mundo, né? O sarampo, o Brasil já perdeu a certificação de país livre da doença do sarampo. Como é que está esse cenário hoje? Sim, o Brasil ganhou em 2016 esse certificado de eliminação da doença, né? As Américas também tinham recebido esse certificado. E, infelizmente, de 2018 em diante, começamos a ter retorno de sarampo no Brasil, iniciando por Roraima e Amazonas, que foram os 2 estados que tiveram o maior número de casos, mas chegando até os números atuais, mais de 10.400 casos, com 12 óbitos no Brasil, só de sarampo, né? De uma doença que estava eliminada e controlada. Então, o sarampo é um exemplo do que as baixas coberturas podem acarretar. Então, ele é um exemplo do que a gente tem que prestar atenção para modificar essa realidade que tanto pode ser um problema de gravidade muito importante, né? Agora, doutor, o controle dessas vacinas. A gente sabe, pessoal de casa, as famílias têm a tradicional carteirinha de vacinação. É possível informatizar esse sistema, um controle das autoridades de saúde, para que os pais não deixem de vacinar os seus filhos, sejam cobrados, tanto nas escolas, no conselho tutelar? É possível o Estado também se incumbir dessa responsabilidade, tentar informatizar isso, para que muitos ali, perdi a carteirinha de vacinação, não lembro, como é que eu faço? É possível ter esse sistema informatizado, se é que já não tem, doutor? Esse sistema já existe, né? Que se chama o CIPNI, que é um sistema do Ministério, que ele está sendo implantado gradativamente em todo o país. Aqui no estado, grande parte da cidade já tem esse sistema implantado e ele é nominal. Então, a partir do momento que eu lanço aquela vacina para aquela pessoa, em qualquer lugar do Brasil onde seja acessado o sistema, vai constar aquela vacina aplicada. Então, isso vai facilitar muito a gente ter a vacinação em dia. Antes se fazia esse controle, mas era um controle mais caseiro, mais manual. Sim. Então já se fazia esse controle, busca de faltosos, isso sempre existiu. Mas com o sistema informatizado, com certeza isso vai facilitar bastante, né? Agora, as vacinas da rede privada, a gente acabou de encerrar o período de vacinação da gripe, né, da influenza, na última sexta-feira. Ontem já iniciou a vacinação para todos os gaúchos.
A vacina na rede privada, ela entra na contabilidade do Ministério, da Secretaria de Saúde aqui do Estado? Como é que se faz a contagem daquelas pessoas que buscaram a rede privada para se imunizar? Os serviços privados obrigatoriamente têm que informar esses números para as secretarias municipais, para as vigilâncias. Então, esse número faz parte da contabilidade, sim, das coberturas vacinais que o Ministério realiza. Inclusive no caso de crianças? Inclusive de crianças. Sim, as vacinas são informadas para comporem a cobertura vacinal. Doutora, na semana passada nós enfrentamos aqui um problema. Nós demos destaque, moradores da Zona Norte fizeram alerta, circulando um tal de um bilhete, alertas pela internet, que a vacina é algo que causa malefícios à saúde, para que as pessoas não vacinassem seus filhos, especialmente contra a gripe A. Até que ponto esse tipo de fake news, de notícia falsa, prejudica o trabalho de pesquisadores, de médicos, de cientistas na busca da proteção à saúde humana? Como é que isso reage, como é que isso impacta no entendimento das famílias que muitas vezes acabam acreditando nessas notícias falsas? Bem, nós temos pesquisas mostrando que o brasileiro confia nas vacinas, mas a gente sabe que essas notícias falsas, né, inclusive esse bilhete que circulou em vários bairros da cidade, com certeza isso atrapalha, até porque se tu receber um bilhete desse, tu vai ficar em dúvida sobre se o que está sendo divulgado na mídia, pelo Ministério da Saúde, pelas sociedades científicas, está refletindo uma realidade ou se tem coisa sendo escondida. Então, isso nos atrapalha muito, mas o que nós temos que reforçar é que todas as vacinas, elas podem causar eventos adversos, mas se a gente comparar os eventos adversos que as vacinas podem causar com a doença natural sempre tem consequências muito mais graves em termos da saúde da pessoa. Então, assim, o sarampo era a principal causa de morte de crianças no mundo. Então, se a gente for pensar, há 20 anos, 30 anos no Brasil, tinha mais de 100 mil casos de sarampo no Brasil, com uma taxa de mortalidade bastante alta. Então, a gente tem que valorizar isso, sabendo que as vacinas conseguiram controlar e praticamente eliminar. E se a gente baixar a guarda, essas doenças vão voltar. Não só o sarampo, como qualquer outra dessas vacinas que as crianças podem ser protegidas, essas doenças podem retornar. Tá certo. O que a gente tem que ter em mente é que a vacina salva vidas, né, doutor? Vacinas salva vidas, elas são seguras e são eficazes. Tá certo. Muito obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. Um bom trabalho a todos lá da Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul.